Shalom Abrahá. E a nossa aula de hoje é sobre os Korbanot, que a nossa Parashá nos conta, Parashat Vaikra, nos conta sobre os Korbanot. Os Korbanot eram sacrifícios que eram oferecidos na época do Bet HaMikdash, na época do Mishkan, que era o templo móvel no deserto, na época do Bet HaMikdash, que era já o templo fixo em Jerusalém. E o Zohar nos conta sobre esses Korbanot coisas muito profundas. Mas só para fazer um resumo para vocês, antes de entrar no Zohar, o Rambam, ele traz alguns motivos para esses Korbanot, para esses sacrifícios. O Rambam traz como motivo, no livro dele, Moreh Nevuchim, que os judeus, na época antiga, antes da saída do Egito, eles estavam acostumados a fazer sacrifícios para a idolatria. E uma pessoa que está acostumada a fazer alguma coisa, não tem como mudar o costume dele de um dia para o outro. Não tem como falar para ele, para de fazer isso, que uma hora ele tem uma recaída, ele faz de novo. Então, um método para isso é direcionar. Você estava fazendo o sacrifício para a idolatria, você vai continuar fazendo o sacrifício, você não vai precisar mudar. Mas agora você vai fazer sacrifícios para Hashem. Essa é uma explicação do Rambam. Ou seja, direcionar aquela coisa que a pessoa estava fazendo para o lado ruim, para a idolatria, continuar fazendo a mesma coisa, mas direcionada para o lado bom. Segundo motivo que traz o Rambam é que a pessoa estava acostumada dava uma importância para certos animais, endeusava certos animais, dava importância para eles, como se eles fossem Deus. Para você também, tudo bom? Então a pessoa considerava aqueles animais como se eles fossem Deus. Quer dizer, não como se eles fossem, considerava aqueles animais que aquilo é Deus. E eles estavam acostumados a considerar certos animais, considerar eles como Deus, como na religião dos egípcios, que o carneiro era o Deus. Na religião dos caldeus, que os Seirem, que eram os demônios, se rebelavam como bodes. E como a gente vê que na Índia tem vacas sagradas, e no Egito também tinha boi sagrado. E uma coisa interessante, que os egípcios antigos, eles eram de pele escura e cabelo liso, diferente dos outros africanos, que eles têm a pele escura, mas o cabelo não é liso. E hoje em dia, se você pega no mapa mundi, você vai acompanhando a invasão dos árabes na Ásia, você chega até o Paquistão. São árabes da Arábia Saudita, que o Império Árabe chegou até o Paquistão, pelo outro lado chegou até Portugal e Espanha. Então até o Paquistão tem árabes. Na China tem chineses, eles são de pele amarela. Agora, entre o Paquistão e a China tem a Índia, que eles são pessoas escuras, de cabelo liso, pele escura, cabelo liso, e eles têm vacas sagradas. E é uma coisa interessante, que o rei da Assíria, o Sanherib, ele pegou aqueles povos antigos, absolutamente todos os povos antigos, ele mudou eles de lugar. Então pode ser, talvez, que uma parte desses hindus, aqueles que tiveram a ideia de fazer a vaca sagrada, eles eram aqueles egípcios antigos, que o Sanherib pode ter colocado eles naquela região. A gente não tem como saber isso, e tem uma regra de Torá que cola por ex, Meruba Piresh. A pessoa que ele sai de um grupo, ele é visto como se ele estivesse fazendo parte da maioria desse grupo.
e a maioria com certeza não deviam ser egípcios antigos, então a gente se relaciona a qualquer país do mundo como se não fosse um daqueles povos. Qual o problema que a gente teria se fosse um daqueles povos? Tem 4 povos que tem uma restrição em relação a eles, uma restrição de giur, de conversão. O Amon e Moab, um homem deles que se converte ao judaísmo nunca vai poder se casar com uma mulher judia eternamente, quer dizer, o filho, o neto, o bisneto, o tataraneto nunca vão poder se casar com uma mulher judia. Então, por isso era importante saber antigamente quem era quem. Ou seja, do Amon e Moab, quando a Torá fala que não vão poder se casar com uma mulher judia até a 10ª geração, até a 10ª geração quer dizer pela Torá eternamente. Então, aí isso está escrito sobre Amon e Moab. São 2 povos que os países deles eram onde fica a Jordânia hoje. Veio Sanherib, pegou eles de lá, levou eles para outro lugar, a gente não sabe onde eles estão. O Edom e Mitzrayim, Edom, que era um país chamado Edom, e o Mitzrayim, que era o Egito, até a 3ª geração, alguém que se converte deles, até a 3ª geração não vai poder se casar com uma mulher judia. Então quer dizer que o egípcio antigo, que se converteu ao judaísmo, ele tem que se casar com uma egípcia convertida, o filho dele com uma filha de uma egípcia convertida, e só a 3ª geração, o neto dele, vai poder se casar com uma mulher judia. Então, antigamente era importante saber esses 4 povos, quem era quem, por causa disso, que o Edom é a mesma coisa. O profeta Obadiah, o profeta Abadias, ele era um guerreiro do Edom, então a mulher dele, ele era convertido do Edom, então só o neto dele poderia se casar com uma mulher judia. Então a mulher dele também era uma Edomia, ela era do Edom, ela tinha se convertido ao judaísmo, a esposa do profeta Obadiah, profeta Abadias. Então, antigamente era importante saber quem eram esses 4 povos, só por causa dessa restrição. Quer dizer, o rabino que fazia o casamento, ele tinha que saber, se a pessoa se converteu ao judaísmo, qual era o povo de origem, para saber se ele pode fazer o casamento com uma mulher judia ou tem que ser com uma mulher convertida ao judaísmo. E hoje já o Sanherib, ele misturou todos os povos, então a gente não sabe qual povo é qual, então liberou total, porque sempre a maioria vai ser o outro povo. Tipo, aonde o Sanherib levou aqueles egípcios antigos para um lugar que a maioria daquele povo não eram egípcios. E toda pessoa que se separa de um grupo, ele é visto como fazendo parte da maior parte daquele grupo. Quer dizer assim, no Brasil tem brasileiros e tem judeus. Então o brasileiro em qualquer lugar do mundo não é visto como um judeu, porque a maioria dos brasileiros não são judeus. Então, dessa mesma maneira, um hindu, para nós ele não é visto como um egípcio antigo, mas ele tem essa característica. Então a gente sabe que alguma coisa teve lá, que eles têm rios sagrados, como o Egito considerava o rio Nilo um rio sagrado. Os hindus de hoje, eles têm rios sagrados, eles têm vacas sagradas, e eles têm aquela aparência também dos egípcios antigos. A gente não tem como saber, mas eles têm essas características. Então vamos voltar para o assunto dos deuses. Então, outro motivo do Rambam que se faz os korbanot é sendo que a pessoa considerava aqueles animais como deuses. Então Hashem diz para ele: agora pega isso que você considera Deus, o carneirinho, antes de sair do Egito, amarra o carneirinho no pé da cama, e os egípcios vão te perguntar: o que você amarrou Deus no pé da cama? Aí você fala: olha, eu vou matar o carneirinho daqui a 4 dias, vou fazer dele um sacrifício para Deus. O que você está dizendo com isso? Que tem um Deus de verdade, e esse carneirinho, que ele é um animal, ele não é Deus, você vai matar ele e fazer dele um sacrifício para Deus. Então
o Rambam usa isso também como motivo dos korbanot, porque os korbanot, os sacrifícios, eles eram certos animais. Você não podia fazer uma galinha como sacrifício, e também nenhum povo tinha uma galinha como Deus. Você não podia fazer vamos dizer assim, um alce como sacrifício, e nenhum povo tinha um alce como Deus. Então, pela coincidência de que esses animais que a Torá permite sacrificar eles são esses animais que eram endeusados pelos povos antigos, diz o Rambam, baseado nisso, que o motivo da Torá pode ser também da gente por meio que a gente sacrifica esse carneirinho, ou esse boi, ou esse bode, a gente está desconsiderando que aquilo era Deus. Para nós aquilo não é Deus. Da mesma maneira que aqueles povos não vão matar esses animais porque para eles isso é Deus, a gente sim mata esses animais, sacrifica eles para Deus. Esse é outro motivo do Rambam. Agora, outro motivo, que aí já é o motivo real, que o Rambam ele diz que tem mitzvot. Por que eu falo motivo real? Porque ele traz esse motivo no livro das Alachot dele, que é o livro Yad HaZaká, Mishneh Torah, que se chama, e ele traz como motivo que tem uma categoria de mandamentos divinos que é chamado de Hukim, e uma categoria de mandamentos divinos que são chamados de Mishpatim. Mishpat é uma sentença. A pessoa assassinou, ele é condenado à morte. Ele roubou, tem que pagar uma multa. Então, o Mishpat dá para entender. A pessoa está recebendo um castigo por uma coisa errada que ele fez. Agora, Hukim são leis de pureza e impureza, coisas que não dá para ver no microscópio, coisas que não dá para entender. Então, o Rambam ele diz que, na realidade, todo esse assunto dos korbanot está ligado a essa categoria de Hukim. São coisas que a gente não tem como entender. O que acontece na prática é que, quando você fala sobre Hukim, quer dizer que não dá para entender de uma maneira lógica. Mas aí entra o Zohar, entra a Kabbalah, que vai te ensinar o que de maneira lógica não dá para entender. Quer dizer, o Zohar ele vai te dar várias explicações sobre esses Hukim. Eles vão continuar sendo Hukim, mas já vai ter uma explicação mais profunda, e que aí você vai entender por que aquilo é um Hok e não é um Mishpat. Essa é, de uma maneira geral, assim, de uma maneira bem genérica, tem a opinião do Sefer Kuzari, que é uma opinião muito legal. Ele diz da mesma maneira que quando a pessoa come alguma coisa, ele está mantendo o corpo e a alma ligados, unidos. Aí Deus, para manter o material espiritual unidos, pediu para a gente fazer esses korbanot. E essa opinião é baseada nisso, que tudo que Deus pediu para fazer no Mishkan, no templo móvel, ele chama isso de, em português, os padres católicos traduziram antigamente como tabernáculo. Vai perguntar o que é um tabernáculo, vai para um arquiteto e fala, me constrói um tabernáculo. Então, tabernáculo é uma palavra que você já precisa explicar que tabernáculo é um templo móvel. Então vamos falar já Mishkan, que é a palavra em hebraico, e você explica que Mishkan é um templo móvel. É como hoje nas traduções, nas transliterações, eles escrevem no Siddur CH, que é igual a J em espanhol, e o J em espanhol que é igual a 2 R's em português. Por que não escreve já 2 R's em português? Não sei, porque aí vão ter que concordar que 70 anos eles erraram. Mas aqui o negócio do tabernáculo é a mesma coisa. Você fala tabernáculo, o que é um tabernáculo? É um templo móvel. Por que então se chama ele de tabernáculo? Porque os padres, 500 anos atrás, traduziram o Mishkan para tabernáculo. Mas a palavra tabernáculo próprio também precisa de uma tradução. Então já usa a palavra em hebraico, Mishkan, e explica que Mishkan é um templo móvel. E naquele templo móvel, no deserto, tudo que tinha lá
era como se fosse, como que tinha na sua casa. Ou seja, assim, o povo de Israel morava em tendas, então Deus falou, constrói uma tenda para mim também. Deus vai morar no meio de nós. Deus pediu para construir uma tenda para ele. Nessa tenda, a pessoa precisava de um candelabro para iluminar de noite. Então Hashem falou, então constrói na minha tenda, no Mishkan, uma menorá, que é o candelabro de 7 pontas. Na sua tenda você tinha uma mesa com pão. Então Hashem falou, então no Mishkan também, no templo móvel também constrói uma mesa com pão. Antigamente não tinha fraldinha descartável, então a criança fazia, onde ele estava, fazia alguma coisa no chão. O chão era de areia, então a mãe limpava tudo, tirava o que a criança fez, levava pro lixão perto de casa, vamos dizer assim, mas ainda ficava talvez um pouquinho de cheiro em casa. Então todo mundo tinha um incenso dentro de casa, que era como você tem hoje o spray do bom ar. Então Hashem pediu para fazer na tenda dele, que era o Mishkan, também um mesber de Ktoret, de incenso, altar de incenso. Então o Mishkan, ele é exatamente uma imitação da nossa casa, da tenda de cada um de nós. Então, da mesma maneira que na hora que a gente come, diz o Kuzari, a gente mantém o corpo e a alma unidos, então Deus pediu para fazer os korbanot no Mishkan para manter o mundo espiritual e o mundo material unidos. Seria esse o exemplo do Kuzari. E agora o Zohar, pelo Zohar, na hora que a gente faz uma coisa errada, nessa hora nós estamos criando um anjo, que esse anjo, ele surgiu para nos levar. Então alguma coisa ele vai ter que levar. Então Deus me livre, a pessoa fez chuva e o anjo está aí, dá para levar ela. Alguma coisa ele vai ter que levar. Então diz o Zohar que na hora que a pessoa traz o korban, aí esse animal, que era um animal nosso, que ele é abatido, aí isso vai no nosso lugar. Por isso, inclusive o Ramban, do Moshe Ben Nachman, ele traz isso como motivo dos korbanot, que na hora que a pessoa vê que foi feito o abate do korban e foram cortadas as partes do korban, ele tem que imaginar tudo que está sendo feito para esse korban estaria sendo feito para ele, e por meio disso ele vai fazer uma chuva perfeita. Esse é o exemplo do Ramban com Ener Rav Moshe Ben Nachman. E então na prática, o motivo do Ramban, do Rav Moshe Ben Nachman, porque a Torá pediu para a gente fazer os korbanot. E então vamos nos aprofundar um pouquinho mais. A própria Torá, ela vai dizer que o rico tem que trazer um korban melhor, e por exemplo um boi. Um pobre, tem o rico, a classe média e o pobre. O rico vai trazer um boi, a classe média vai trazer um carneiro, e o pobre vai trazer um pombo, dois pombos, ou uma coisa assim. Então a própria Torá, ela determina que o rico tem que trazer um korban maior e o pobre um korban menor. Diz o Zohar, o que causa para a gente fazer uma coisa errada, que por causa dessa coisa errada a gente tem que trazer agora o korban. O que causa para a gente fazer essa coisa errada é a nossa prepotência. E o rico, por ser rico,
de uma maneira natural, ele não é culpado disso, de uma maneira natural ele tem mais prepotência. Então ele se sente mais. Ele sente mais que a opinião dele tem que ser levada em conta. E isso causa para ele fazer mais coisa errada. Por quê? Porque sendo que ele não tem humildade, então ele é capaz de pisar em pessoas assim, sem sentir que ele está magoando. Ele é capaz de fazer coisas erradas e justificar que ele pode tudo, então ele pode isso também. Da mesma maneira que ele está acostumado que com o dinheiro dele ele compra tudo e não tem nada que não é acessível para ele, então qual é o problema de fazer uma coisa ruim? Então o rico, por natureza, está mais próximo de fazer uma coisa ruim do que o pobre. O pobre, o senhor pega os dois extremos, né? O extremamente rico e o extremamente pobre. O pobre, coitado, todo dia ele está sofrendo, ou por causa dele, ou por causa da família, e a mulher e as crianças. Então ele já tem medo de fazer coisa errada, já automaticamente ele não tem toda aquela autoconfiança de fazer as coisas erradas assim descaradamente. Então por isso o rico, na hora que ele traz o Corban, ele tem um prejuízo maior, assim diz o Zohar. Ele tem que comprar um boi. Aí ele sente que realmente cai a ficha dele, vamos dizer assim, ele sente que ele fez uma coisa errada. E o pobre, ele já tem a humildade. Então, para ele, precisa de muito pouca coisa para ele entender que ele fez a coisa errada. Então, diz o Zohar, essa vai ser a diferença entre o Corban do rico e o Corban do pobre. Porque o Corban do rico é obrigado a ser mais caro, não é porque ele é rico e a Torá quer dar para o Cohen uma comissão maior. E o pobre não é porque ele é pobre e a Torá quer dar para o Cohen uma comissão menor do Corban dele, mas por causa que esse Corban, o prejuízo que a gente teve por trazer o Corban, ele vai fazer com que a nossa prepotência baixe um pouco. E a prepotência do rico, ela é muito mais alta do que a prepotência do pobre. Então o rico precisa ter um prejuízo maior para baixar a prepotência dele, e o pobre já é o suficiente um prejuízo menor. Então na prática, esse é o motivo dos Korbanot, e de uma maneira geral. E agora a gente vai entrar em detalhes. Vamos fazer essa aula então em duas partes. Vamos entrar em detalhes, coisas que o Zohar vai falar agora sobre os Korbanot, mas vamos fazer disso uma segunda parte, porque o nosso tempo aqui já esperou. Então, sobre isso, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Aproveitem que agora tem muita gente em casa, dá para estudar mais. Você estudando mais, a Hashem vai nos ajudar e rapidamente vamos ter a Geulah Amitit Vashlema. Não vamos sair do que a gente estava para o que a gente estava, mas vamos sair do que a gente estava para uma coisa muito melhor. Toda descida é para que aconteça depois dela uma subida muito maior. Kol tov v'betzlacha. Libeinu v'sadeh nafsheinu b'shuoscha b'emes b'mar Tzion malach Elokeich b'mar Tzion malach Elokeich ki hamalchut shelcha Yatin loy b'chavai ki amalchut shelcha hi uliyomei yatin loy b'chavai ki amalchut
המלכות שלך יהיו לי יומי עתיד לך בחוואי כי המלכות שלך יהיו לי יומי עתיד לך בחוואי Gel nafshenu yeshuascha be'emet Be'emor tziyar Malach Elokai Be'emor letziyar Malach Elokai Ki hamalchut shelcha hiyu liyomei atem loich בחוואי כי המלכות שלך יהיו ליומי עתיד לך בחוואי כי המלכות שלך יהיו ליומי עתיד לך בחוואי כי המלכות שלך יהיו ליומי עתיד לך בחוואי שלך יהיו לי יומי עתיד לך בחוואי